sexto ano, sejam muito bem-vindos novamente à nossa aula de português e hoje eu vou falar mais um pouquinho com vocês sobre linguagem e língua. Bom, vou começar com a leitura desse texto. O texto aí é uma tirinha. Na primeira imagem é possível observar a expressão o bem-sucedido e um homem dentro de um carro falando ao telefone muito chateado. Ele também está preso no trânsito. Na segunda imagem, a gente pode perceber a palavra o fracassado e o rapaz, o homem que está caminhando com a expressão de feliz. Então vamos lá à questão. Escolha a alternativa adequada. O cartoon de Andy Singh é A. Conservador, pois reforça os valores predominantes numa sociedade. B. Irônico, ao chamar de bem-sucedido um homem que na verdade considera fracassado. C. Contraditório, ao chamar de bem-sucedido um homem que vive mal e estressado. A resposta correta é a B, ele está sendo irônico, porque ele está chamando de bem-sucedido um homem que na verdade ele considera fracassado. Ora, veja a imagem, como uma pessoa pode ser bem-sucedida e viver expressando aí tanto estresse. Então, a resposta é a B. Me digam, qual tipo de linguagem foi utilizado aqui nesse texto? A linguagem verbal e a linguagem não verbal. E por falar em linguagem, linguagem é um sistema de representações que possibilita a comunicação e a interação entre as pessoas. Ela pode ser linguagem verbal, que acontece por meio de palavras ou signos verbais, e ela pode ser também linguagem não verbal, composta por signos não verbais, pintura, música, som, qualquer expressão diferente das palavras. Sobre o signo é uma unidade básica de significação e representação nas linguagens. Tem o significante, que é o elemento que nos chega pela audição, pela visão, e tem o significado, que é o conceito que associamos ao signo. O exemplo que eu trouxe para vocês foi a sirene da ambulância. A sirene da ambulância é um signo. Ela associa um significante, o som alto e estridente, estridente a um significado. Estamos em uma emergência e precisamos que nos dê passagem. Mais um texto aí composto de linguagem verbal, palavras, e não verbal, imagens. Signos presentes na tira. Aqui na primeira tira é possível verificar um polegar para cima e um polegar para baixo. O signo que significa polegar para cima é de aprovação, polegar para baixo, o significante desaprovação. Aí nós temos aqui estrelas preenchidas, maioria, e no segundo balão, estrelas vazias, né? Só um pouquinho preenchida. Então, um também de aprovação, satisfação no caso, e outro de insatisfação. Aí, no primeiro balão da fala tem assim, desacordo ou algo do tipo, no segundo balão. E aí temos mais uma linguagem não verbal, que é uma figurinha sorridente e outra figurinha com a língua para fora. Então esse texto aqui, isso aqui é um texto, uma tirinha, apresenta a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Língua. Língua é um conjunto de elementos linguísticos e de regras para combiná-los reconhecidos por todos os seus usuários. É um fenômeno cultural porque integra o conjunto de referências compartilhadas por um povo. É um fenômeno histórico porque reflete a trajetória desse povo e as influências que ele sofreu ao longo do tempo. E é um fenômeno político porque é uma das instituições políticas das nações, ao lado do hino, da bandeira, etc. E por falar em língua, vamos falar agora sobre a formação do português brasileiro. Quais foram as influências?
Bom, teve a influência do português europeu, das línguas dos povos indígenas, das línguas de raízes africanas e também teve influência linguística de imigrantes e imigrantes. Bom, gente, como na última aula eu já havia falado sobre linguagem, línguas, sobre variações linguísticas, agora eu vou corrigir, comentar, na verdade, algumas questões que eu passei para vocês, certo? Eu vou deixar por último a primeira questão, que foi a questão que mais me perguntaram no chat. Aqui é a segunda questão. A atividade que eu passei foi da página 30 até a 36. Então, vamos lá responder algumas questões? Segunda questão. Leia com atenção a tirinha a seguir e responda as questões. A. Explique o que é autocombustão. Se for preciso, procure o significado dessa palavra no dicionário. Então, vamos lá. Autocombustão, gente, vocês já devem ter procurado no dicionário, mas é quando uma substância se queima sozinha, se destrói sozinha, certo? Poderia resumir dessa maneira. Então, autodestruição de uma substância. B. O que representa o desenho que aparece no último quadrinho? Percebam que aqui, na imagem, no quadrinho, né, na tirinha, ele começa, ó, autocombustão. Aí no terceiro quadrinho ele diz assim: parece que eu estou tendo uma autocombustão. Para quem não sabe, autocombustão é quando, e aí ele vira cinzas, cinzas e fumaça. Então a resposta da B, o que representa o desenho que aparece no último quadrinho? Cinzas, representa a morte do personagem. C. Explique porque nesse caso a linguagem não verbal é mais adequada para explicar o que aconteceu com a personagem. Bom, porque a linguagem não verbal nesse caso é mais expressiva. Quarta questão. Leia a tira e responda as questões. Primeiro personagem fala: a tropa do compadre tá linda de gorda. Alguma ração especial? Bah, receita lá da capital. Refrigerante, batata frita e sessão da tarde. Vamos às questões. O item A. A cena retratada na tira acontece na zona urbana ou na zona rural? Resposta: zona rural. Justifique sua resposta com elementos do desenho. Que elementos são esses? A cerca, pode ser também o gado. B. As duas personagens são caracterizadas de modo a fazer lembrar um estado da região sul do Brasil. Você sabe qual é esse estado e que elementos do desenho remetem a ele? Ele está perguntando aqui que elementos do desenho, então são imagens. Aqui, o estado que está representando é o Rio Grande do Sul e os elementos do desenho são as vestimentas, o chimarrão também, tá bom? C. Há alguma expressão na tira pertencente à variedade regional do estado que você identificou? Se sim, qual? Se você não conseguiu identificar, está aqui, ó, Bah. Bah é uma variedade regional, certo? D. Por que essa variedade regional teria sido usada nos balões? Bom, para caracterizar os personagens. Que melhor fora a vestimenta, a alimentação e a linguagem. A linguagem é um dos itens muito importantes que caracterizam uma região. Aí a gente lembra da aula sobre variação linguística. A tira faz uma crítica aos hábitos dos moradores da capital. Você concorda com essa afirmação? Isso aí é uma resposta pessoal. Responda se você concorda ou não e justifique sua resposta. Explique o motivo pelo qual você concorda ou não. Quinta questão. Leia a tira a seguir. Uma semente de milho, mas se eu plantar, posso ter uma espiga. Uma espiga, mas se eu plantar, posso ter várias espigas. E aí, no último quadrinho, tem várias espigas e um esqueleto. Narre a história representada na tirinha. Você vai contar o que aconteceu aqui. Bom, no primeiro quadrinho, o personagem pensa, ele tem aqui uma semente, ele pensa que se plantar,
ele vai poder ter uma espiga, e assim ele faz. Já no segundo quadrinho, com a espiga já grande, ele pensa, uma espiga, mas se eu plantar, posso ter várias espigas. Então, ele continua plantando, ele não come a espiga. E no terceiro quadrinho, o que acontece? Ele morre de tanto esperar. A linguagem não verbal foi empregada para indicar a passagem do tempo. Como isso foi feito? Aqui, gente, ó, por meio do nascimento, do crescimento da espiga. Aqui era só uma semente, depois virou uma espiga, depois viraram várias espigas. E aqui já aconteceu o contrário, né? Ele de tanto esperar, acabou morrendo de fome. C. Nessa tira, o humor depende tanto da linguagem verbal quanto da linguagem não verbal. Tá? Aqui é uma afirmação. Por quê? Bom, gente, o humor aqui aconteceu com a quebra de expectativa. Então, o que foi essa quebra de expectativa? A gente esperava que, no final, ele conseguisse ter todas as espigas e pudesse usufruir dessa plantação. Mas o que acontece, mesmo não tendo nada escrito aqui na última tirinha, é que de tanto ele esperar, ele morre. Então, foi uma quebra de expectativa. É aí onde o humor mora. Pronto, agora eu trouxe a primeira questão. A primeira questão foi uma questão muito solicitada no chat. Então, alguns alunos me perguntaram sobre essa questão, tiveram dúvidas, então vamos lá. Terceiro concurso de introdução à expressão facial da emoção. Veja o cartaz produzido para a divulgação de um curso. Que tipo de linguagem o cartaz apresenta? Vamos lá. Apresenta linguagem verbal? Sim, tá aqui, ó, linguagem verbal, as palavras. A gente chama também de signo verbal. Apresenta linguagem não verbal? Sim, ó, tá aqui a imagem da moça. Linguagem verbal e linguagem não verbal. Que relação existe entre a foto e a finalidade do curso oferecido? Finalidade do curso oferecido, qual é o objetivo, o que vai acontecer se você fizer o curso? Você vai aprender a ler expressão facial da emoção. E aí a pergunta é, que relação existe entre a foto e a finalidade do curso oferecido? Bom, gente, muito simples, a foto serve para ilustrar o que as pessoas aprenderão no curso. E o que é que elas aprenderão no curso? A ler expressão facial da emoção, certo? C. Observe as duas palavras destacadas com cor vermelha. Quais são as palavras destacadas? Emoção e medo. Qual a relação entre elas? Por que será que elas aparecem em cor diferente do restante do texto? Então vamos lá, qual é a relação entre elas? Emoção, medo. Medo é o que a imagem está representando, a personagem aqui da foto. Então, elas estão destacadas para chamar a atenção dos candidatos, dos leitores, dos interlocutores, certo? AD. O cartaz apresenta códigos que estão ligados por uma linha a cada parte do rosto da mulher. Você imagina por que esse esquema foi apresentado? Ele está falando disso aqui, ó, esse esquema aqui, certo? Pode perceber, gente, que cada esquema desse aqui, ó, cada representação mostra o que o nosso rosto quer dizer. Então, cada parte dessa é possível perceber, por exemplo, com a identificação desses traços, o que a pessoa está sentindo. É por isso que ele colocou esses códigos aqui, ó, nos olhos, abaixo, acima da sobrancelha, embaixo dos olhos, no nariz. Para finalizar, terceira questão, é uma questão que eu considerei fácil, assim, não me perguntaram muito sobre essa questão, mas como sobrou um tempinho, vamos falar sobre ela. Leia a placa encontrada na entrada de um estabelecimento. Temos pão de queijo, tão bom, mas tão bom, mas tão bom que dá dó de vender. Comerciante afirma que tem dó de vender o pão de queijo. Por quê? Tá bem claro, porque ele é muito bom. Na placa, faz-se o uso de uma linguagem padrão ou não padrão? Muito bem, não padrão. Justifique, porque ela foge aí às regras da gramática normativa. Então, ela é bem informal.
Você imagina por que essa variedade linguística foi utilizada? Bem, é uma resposta bem pessoal, mas vocês podem dizer que para chamar a atenção dos clientes. Se tiver uma resposta também parecida, pode ser considerada. Se quem escreveu a placa reescrevesse utilizando a norma urbana de prestígio, haveria o mesmo efeito de sentido? Provavelmente não. Então, seu objetivo foi chamar atenção para dizer que o pão de queijo era muito bom mesmo, aquele pão de queijo tradicional. Se ele colocasse a norma padrão, talvez não chamasse tanto a atenção como chama aqui essa placa, certo? Bom, gente, por hoje é só. Entre no chat no horário das aulas e aí, enquanto vocês estão fazendo a tarefa, se vocês tiverem dúvida, perguntem, mas leiam primeiro a questão. Eu falei para alguns alunos no chat que os textos do livro de português requer muita atenção de vocês. É preciso ler o texto verbal, o texto não verbal e compreender. Se você não entendeu da primeira vez, você lê novamente até você ir começando a entender. Vai sublinhando as informações, vai anotando. Mesmo assim não conseguiu entender, manda lá no chat: professora, eu gostaria que a senhora comentasse assim que pudesse a questão X, certo? E aí eu vou comentar com vocês essa questão nas videoaulas, tá certo? Mas também me procurem no chat caso precisem de alguma ajuda. Até logo, gente. Tchau!